Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre os últimos dias. O que são os últimos dias? O que a Bíblia fala sobre estes últimos dias? Quando eles começaram, se é que já começaram? O que nós podemos relacionar de acontecimentos que caracterizam esses últimos dias? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala várias vezes sobre os últimos dias. Existem várias referências bíblicas que nós podemos encontrar a respeito deste tema, desta expressão, os últimos dias. Poderia citar rapidamente, desde o Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Deuteronômio 4, verso 30, fala sobre os últimos dias. Fala sobre o futuro de Israel, um futuro inclusive que já aconteceu. Também no livro de Ezequiel 38, 16, nesse caso desses dois profetas, sobre acontecimentos que ainda estão no nosso futuro. Também em Oséias 3,5 fala também sobre os últimos dias. Também em Joel 2 também fala sobre os últimos dias. Mas eu gostaria de destacar no Novo Testamento também. O Novo Testamento fala destes últimos dias. E uma referência muito importante, muito interessante, que a gente pode destacar de início, é o que diz em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui nós temos uma clara referência sobre os últimos dias. E que nestes últimos dias nós temos uma revelação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então podemos afirmar que estes últimos dias tiveram início no primeiro advento de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo como homem, nós podemos afirmar isso através desse texto de Hebreus capítulo 1, 1 e 2. A gente vai ver também um texto relacionado que menciona os últimos dias, também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 15 em diante, nós vamos encontrar o primeiro discurso ou primeira pregação de Pedro, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo naquele dia do Pentecoste. Então diz assim Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele começa dizendo assim: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, ou o que está acontecendo, ocorrendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E vai então o apóstolo Pedro citando a profecia de Joel, como nós mencionamos, que é um texto, que é um profeta que mencionou os últimos dias. Esta pregação de Pedro no dia de Pentecostes está intimamente relacionada com aquela palavra que nós lemos em Hebreus capítulo 1, naquele período do advento de Cristo, quando Cristo veio pela primeira vez para sofrer, para morrer e dar a sua vida, estabelecendo a aliança perfeita para a salvação de toda a humanidade. Então os últimos dias começaram lá, 2000 anos atrás, mais ou menos. Outra passagem também muito interessante sobre os últimos dias, e aqui eu penso que a respeito dos dias finais, ou do tempo final destes últimos dias, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem versão que fala tempos trabalhosos. Tem até uma outra expressão, tempos tormentosos. Então, nos últimos dias, aqui está a expressão, sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão egoístas. Aqui ele vai mencionando as características dos homens desta época. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, então vejam, sem nenhum temor a Deus, blasfemadores, desobedientes aos pais, então lá na origem não respeitam pai nem mãe, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Na versão, nova versão internacional, esta expressão desafeiçoados está traduzida para sem amor pela família. É chocante para mim esta expressão e a precisão desta expressão. Nós vivemos estes dias, eu creio, em que as pessoas
na origem já são desobedientes aos pais, elas não obedecem aos professores, elas não respeitam as autoridades e elas não têm nem amor pela família. Aliás, nestes dias que nós estamos vivendo, que eu creio que são os dias finais destes últimos dias, esse conceito de família está derretendo, está havendo uma erosão sobre conceitos e valores de Deus que realmente são permanentes. Mas na nossa sociedade atual, esses conceitos estão sendo deteriorados ou estão sendo atacados violentamente. Então, desafeiçoados, implacáveis, continuemos aqui, né? Caluniadores, vejam só, caluniar alguém é imputar alguém, é acusar alguém de um ato criminoso, não é apenas uma mentira qualquer. É de ter praticado um ato criminoso, só que falsamente. Então, uma coisa absurda, terrível, sem domínio de si, aqui fala. Esta é uma característica também, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, vejam aí, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui está um quadro terrível, horroroso sobre esses dias que nós estamos vivendo, que eu creio que são os dias finais destes últimos dias de que a Bíblia fala. Então as pessoas serão egoístas. Eu creio que esse é o tempo que se menciona como o tempo do egoísmo, aqui na Bíblia, no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, e que se diz que é o tempo do humanismo, ou do relativismo, ou do antropocentrismo, em que o homem está centralizado nele, e não no próximo, e muito menos em Deus. Então nós estamos vivendo estes últimos dias. E essas são algumas características desses últimos dias. Mas tem mais. Nós poderíamos dizer que estes últimos dias, sobretudo estes dias finais dos últimos dias, são dias caracterizados por muitas angústias. E nós já falamos aí dessa angústia dos relacionamentos, da erosão dos relacionamentos familiares, da falta de amor, do desamor, da falta de domínio próprio, da crueldade, da maldade, em que as pessoas são inimigas do bem, na verdade elas são do mal mesmo. Elas podem até não dizer isso porque elas têm aparência de piedade, isto é, elas têm aparência de religiosidade, mas na prática elas não são do bem, elas não praticam o bem, elas estão entregues a pensamentos e a conceitos do mal, na verdade, pelo menos aos olhos de Deus e aos olhos dos homens de bem. Muito bem, mas nós vivemos várias angústias. A primeira é esta angústia, essa agonia, este problema de relacionamento com as pessoas. E em segundo lugar, o problema das nações, porque as nações estão em guerras, há conflitos, existem muitos conflitos que estão vindo à tona de 100 anos para cá, muitos conflitos. Nos últimos 100 anos, nós tivemos, ou 110 anos, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Muitas guerras locais, regionais, e muitas outras já estão acontecendo neste exato momento. E muitas outras virão, com certeza, porque os conflitos vão cada vez mais aparecer entre as nações. Então há uma agonia entre as nações. E também uma agonia da natureza. A natureza está sofrendo porque o homem está pecando sobre a terra. O homem está pisando esta terra, que é toda equilibrada, que é toda bem feita, bem criada, como nós cremos, perfeitamente, uma coisa maravilhosa, mas o homem está cometendo pecado contra o seu próximo, contra o seu semelhante, e está havendo uma crueldade absurda. Nós podemos olhar para a nossa própria nação, nós podemos verificar em nosso país mais de 62 mil homicídios só no ano passado. E desde que eles começaram a examinar isto, há 3, 4 anos atrás, supera 50 mil homicídios por ano no Brasil. É mais do que em todas as guerras que nós temos no mundo. Então há um rio de sangue no Brasil, uma crueldade, uma violência absurda. E isso nós estamos falando de jovens, sobretudo do sexo masculino, entre os 18 e 24 anos. Então há um mover, uma agonia, um desespero maligno sobre nossa nação para ceifar esta geração, para destruir os jovens, sobretudo os do sexo masculino no Brasil. E isso está acontecendo em todo o mundo. São sinais da agonia, da angústia desses dias que nós estamos vivendo e que a Bíblia já vem falando desde o início, desde 2000 anos atrás. Não tem como fugir desta revelação, é uma coisa impressionante. E também a natureza, como nós dissemos. Muitos terremotos nos últimos 100 anos, aconteceram mais terremotos do que em toda a história humana. Também muitos maremotos. A Bíblia fala que nesses últimos dias, lá nos evangelhos, o evangelho de Lucas, por exemplo, diz que os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas. Então muitos maremotos,
já aconteceram e vão acontecer ainda, certamente, observando esse texto da palavra de Deus. Quantos tornados, quantos furacões, quantos tufões, dependendo do lado do planeta que você observar. Então há uma agonia na natureza. A natureza está em fúria, ela está revoltada com todo o comportamento, com todo o egoísmo, com toda a falta de amor, com tanta inimizade que há na face da terra. Tudo isso predito nas Escrituras. Por isso que nós devemos estar preparados. Mas há mais, não para por aí. Este é o tempo da apostasia, este é o tempo em que os homens se afastarão de Deus mais e mais, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo dizendo-se cristão, mesmo dizendo-se religioso, eles estão se afastando da essência do Evangelho, da divindade de Cristo, da vinda de Cristo como homem, do sacrifício de Cristo, da aliança perfeita no sangue de Jesus. É um dos sinais desses últimos dias. Nunca se perseguiu tanto os cristãos. Este é o povo mais perseguido de toda a história da terra, de toda a história da humanidade são os cristãos. Se alguém perseguir um homossexual, matar uma mulher, matar qualquer outra pessoa, há um escândalo mundial, a imprensa vai, ela sente, ela percebe, ela divulga, ela repercute poderosamente, né, abundantemente. Mas a perseguição aos cristãos não tem uma linha, não tem uma palavra, não tem uma imagem. Por quê? Porque são sinais dos últimos dias. Então nós podemos encerrar dizendo que nós estamos vivendo esses dias. É tempo de nós observarmos a palavra de Deus. É tempo de nos fecharmos mais e mais com o Senhor, de alinharmos o nosso passo, o nosso viver, nossos pensamentos e crenças nos valores, princípios da palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor está voltando, é tempo de preparação.